abra em 1 Timóteo 1,13. Gálatas 1,15. A gente vai ler dois livros, a gente vai ler dois textos em 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo 1,13, deixa marcado. Gálatas 1,15. Depois vamos ler 1 Timóteo 2. E depois Efésios 5. Inclusive, essa mensagem de hoje é uma dúvida de muitas pessoas, não é só de uma senhora não, porque eu tenho acompanhado uma senhora que ela foi alcançada pela graça, o marido ainda não, e por conta disso, muitas divergências em casa. Então, tenho acompanhado ela, não é um caso isolado, muitas pessoas têm vivido assim, né? Como fazer? Vamos falar sobre isso. 1 Timóteo 1,13 e Gálatas 1,15. Se você não conseguir acompanhar aqui, pode acompanhar aqui no telão, tá? Vou pedir uma coisa para todo mundo agora. Compartilha, por favor, esse culto com seus amigos e contatos. Quem está no YouTube, compartilhe. Quem está no Facebook, a mesma coisa. Quem está no Instagram, a mesma coisa. Pega o link, copia o link, coloca no status do seu WhatsApp. Agora o status está melhor, né? A pessoa abre o WhatsApp, está lá do lado o status, então fica melhor. Vamos evangelizar, gente. Eu disparei em todos os grupos da igreja, né, pastor Valdemir? Está em todos os grupos aí, né? Coloquei no status do WhatsApp. Então você que está em casa aí, rapidinho, um clique você consegue aí selecionar todo mundo, joga no grupo, né? As pessoas precisam ouvir isso. Isso aqui é muito edificante. Senhor, nos dê a direção, fale conosco, queremos ouvir aqui a sua voz, fale ao nosso coração, é o que te pedimos e agradecemos, amém. Gente, olha, nós temos, antes de nós lermos, deixa eu dar a introdução para vocês entenderem. Nós temos pessoas incrédulas, nós temos pessoas que precisam ser esclarecidas pelo verdadeiro evangelho. Então nós temos o grupo de incrédulos, pessoas que não conhecem nada da Bíblia, que não, sabe, incrédulas, não crentes. Temos aquelas que se dizem evangélicas, só que precisam ser esclarecidas pela graça. E temos aqueles que já foram esclarecidos. Vou dizer uma coisa para vocês. Conviver com pessoas assim, você sempre vai conviver. Sempre, sempre. Dentro de casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Agora a gente precisa entender como lidar com situações como essa. Então a primeira coisa, por que a esposa foi esclarecida pela graça, a graça alcançou o coração dela, e o marido ainda não? Ou o filho, o irmão ainda não? Ignorância espiritual. Pessoa ainda está na ignorância espiritual, ou seja, ela não sabe, ela não conhece, não sabe a respeito de Deus. Ainda no coração dela tem um véu no coração que não deixa ela enxergar o que é verdadeiro. E o texto que ilustra isso, que prova isso, vamos lá, 1 Timóteo 1,13. Diz assim: a mim, 1 Timóteo 1,13, posso ler? A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Nós já pregamos isso no culto de domingo, né, o texto inteiro, mas hoje eu estou colocando aqui apenas os versículos dentro desse contexto. O que Paulo está dizendo? Eu era blasfemo, eu era perseguidor,
Eu persegui a igreja, eu persegui os cristãos. Por quê? Porque em mim havia ignorância. Então ele perseguiu os cristãos. Quando Estevão morreu, apedrejado, Estevão morto, apedrejado, ele estava aos pés de Paulo. Paulo viu Estevão assim, sendo apedrejado na frente dele. Mas por que Paulo estava lá, vendo Estevão apedrejado, morto na frente dele? Porque ele era o que, gente? Ignorante, espiritualmente falando. Então não adianta você querer discutir com uma pessoa que tem ignorância espiritual, não tem como. Você não convence, quem convence é o Espírito Santo. A gente evangeliza, a gente fala de Jesus, a gente fala da palavra, mas quem convence é quem? O Espírito Santo. A gente não convence ninguém. A prova disso que eu já falei de Jesus para várias pessoas e não aconteceu nada. Você também já falou de Jesus para várias pessoas e nem todas se converteram. Porque você pode falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, Paulo, nessa altura, eu citei aqui da morte de Estevão, ele ainda não havia sido convencido pelo Espírito Santo. Certo? Muito bem. Agora Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Bom, falamos da ignorância. O marido que ainda não se converteu, a luta dentro de casa, né? A divergência dentro de casa. O que tem que acontecer, pastor, para ele entender? O que tem que acontecer para ela entender o que eu estou entendendo? A graça precisa ser o quê? Revelada. Não tem jeito. Não é por força. Não é o esforço próprio. Não é, gente. É revelação. Vem e ela vem, ela tira o véu de um jeito. E você começa, gente, como pode? Eu não enxerguei isso antes. Eu não, poxa, como, agora o curso que nós tivemos aqui, terça-feira, recebi várias mensagens, gente falando, pastor, pelo amor de Deus, eu nunca parei para pensar nisso. E agora está tendo. Mas a primeira coisa que aconteceu no seu coração, a graça foi o que, gente? Revelada. Claro, existem os instrumentos para isso acontecer. Alguém, um culto, uma mensagem, um vídeo que você recebe. No meu caso foi a minha esposa, foi revelada para ela e ela me revelou. Ela não, o Espírito Santo usou ela para me revelar sobre a graça. Mas chegou até ela um vídeo de um pastor. Então existem os instrumentos, mas não é por força. Ela não é empurrada, ela é revelada. A prova, vamos lá, Gálatas 1:15, é isso mesmo? Gálatas 1:15. Olha o que Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Carlos, volta por gentileza lá no versículo 16. Aprouve revelar seu Filho em mim. O mesmo perseguidor, o mesmo que viu Estevão morto, agora está dizendo o seguinte: ele revelou seu Filho em mim. Então está aí a prova. A graça é revelada, o Filho é revelado. Aqui, no coração. Tem gente que eu já falei do amor de Cristo para ela, já falei do verdadeiro evangelho para ela, já falei da graça para ela, entrou no ouvido e saiu no outro. Preferiu continuar nos mesmos costumes, nos mesmos hábitos, nas mesmas heresias. Bom, o que eu entendi? Ainda não foi o quê? Revelado. Não foi. Vai ser? Quero que seja. Mas quem revela não é o pastor. É Deus, o Espírito dele aqui, ó. É Ele quem revela. Então assim, Ele quem convence.
A gente prega, a gente ensina e ele vai fazendo a obra. Então, para que o marido entenda, para que o filho entenda, o familiar entenda, tem que acontecer esse processo com ele. Pastor, mas eu devo falar, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar. Claro que você tem que falar. Não tem jeito. Então, quero muito ajudar as pessoas, quero muito ajudar quem ainda está com véu no coração, sim. Mas, gente, eu sei que isso não depende só de mim. Aliás, não depende de mim. Eu prego. É Deus quem faz. Eu estava falando com a Bruna esses dias, que a gente sabe que tem gente que não vai ser salva. A gente sabe que tem gente que não vai ser perdoada. A gente sabe disso. Você até falou, amor, sobre o orgulho. Você lembra? Do orgulho, né? Você lembra? Você falou, estou tentando lembrar aqui mais ou menos. A gente estava conversando que tem gente que a gente sabe que de um lado vai ter um povo salvo, do outro lado não vai ter gente salva. A gente sabe disso. Mas tem gente que o orgulho já está decretado no coração dela de tal maneira que ela não recebe perdão. Nunca vai ser boa. Isso. Ela nunca vai se arrepender. Tamanho orgulho no coração. Éramos também orgulhosos? Sim. Ainda somos? Sim, que a gente tem o nosso ego. Eu falo em questão de orgulho, de arrependimento, largar o mundo e se voltar para Jesus. Então tem gente que nunca vai se arrepender, gente. Infelizmente. Infelizmente. A salvação não é para todo mundo. Não tem jeito. Você vê que está escrito, ele me separou no ventre. Então a gente sabe que é um processo. Então, quem foi escolhido, quem não sei, não sei. Eu só estou dizendo de uma coisa: quero falar dele para que outros escolhidos apareçam. Amém? Que o reino avance. Só que a gente sabe que quem revela é Jesus. Não tem jeito. Aí a outra coisa, muito bacana isso, né? Aí entra o que da nossa parte agora? Vamos lá em 1 Timóteo 2:1. Por isso que eu falei para vocês deixarem marcado aí, né? 1 Timóteo 2:1. Intercessão, pastor Valdemir. Intercessão, olha o que diz, ó. 1 Timóteo 2:1. Bom, pastor João, a gente sabe que é Deus que revela. A gente sabe que a graça é revelada. A gente sabe que a ignorância espiritual existe. O que a gente tem que fazer? O que eu devo fazer? Interceder. Olha o que diz aí: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e o que, gente? E respeito. Então, eu acabei de falar que a graça é revelada, mas aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, que precisamos interceder por quem? Por quem, gente? Por todos. Ah, o meu filho, esse aí, eu acho que não vai ser salvo não, pelo jeito dele aí. Não, você não pode pensar assim. Eu vou interceder por ele. Vou interceder por ele. Amém? Aqui ele até fala interceder pelas autoridades, os investidos de autoridade. Temos que orar por aqueles que estão acima de nós, orar pelos nossos governantes, orar por todos, orar por todas as pessoas, independente de quem seja. Tem até, deixa eu ver aqui, ele falou dos reis, para que todos acham investido, para que vivamos vida tranquila e mansa. Então temos que interceder. Independente, essa pessoa fala tão mal da Bíblia, essa pessoa critica, o que temos que fazer por ela? Orar, interceder, orar. A senhora que está aí do outro lado, o meu marido briga tanto comigo, pastor, por causa da minha fé, por causa da palavra. O que você me aconselha? Primeira coisa, orar. A gente tem que orar. Inclusive falar em oração, falando em oração, a partir do domingo vão faltar 70 dias para terminar o ano.
E hoje lá nós fomos encorajados num propósito de oração muito forte, pessoal. Quando o pastor falou, na hora meu coração já se aqueceu com aquilo. Eu falei, eu vou levar isso para a igreja também. Como é que é mesmo, Carlos? RMV. Reorganizar a minha vida. Muito legal isso. Vai ser muito legal. Domingo começa. Reorganizar a minha vida. RMV. 70 dias, até o final do ano. Como assim reorganizar a minha vida? Reorganizar os seus pensamentos, sua agenda, o que é prioridade na sua vida, o que não é. Reorganizar o seu devocional, sua leitura diária na Bíblia, suas orações. O que está desorganizado? Você vai ter 70 dias para você fazer o quê? Mas eu não vou conseguir reorganizar tudo agora. Mas você vai entrar para o ano que vem, já caminhando na reorganização da sua vida. Eu achei muito legal isso. Que a gente é pego pelo cansaço, a gente é pego pelo desânimo, a gente é pego pela aflição da vida. E isso, o que isso faz? O que o desânimo faz, o cansaço faz? O que a aflição faz com a nossa vida? O que eu fiz aqui? Estava organizado. O que eu fiz aqui? Eu desorganizei. Está desorganizado. Então, as aflições, o cansaço, as coisas que acontecem, desorganizam a nossa vida. A gente precisa reorganizar. Sozinhos? Não. Oração, devocional. Falava com o pastor Valdemir, a gente tem que ter porção diária da Bíblia. Não é só uma pitadinha de Bíblia, é uma porção diária. Então domingo agora começa. RMV, 70 dias, até o final do ano, para reorganizar sua vida. Pastor, isso aqui está meio bagunçado, então você vai reorganizar. Preciso reorganizar essa área da minha vida, está meio bagunçado. Vou reorganizar. Até mesmo questão de agenda, questão de horário. Eu achei muito legal o pastor falando que às vezes a nossa agenda fica cheia. Vou até citar o exemplo dele. Quando ele começou o ministério sozinho, e quando começa sozinho, tudo fica nas nossas costas mesmo, tem jeito. Hoje nós temos mais pessoas, mais voluntários, mais pastores, então a gente vai dividindo o peso. Mas no início tudo, você faz tudo. E ele sumiu a igreja sozinho, em 89. Aí ele chegou em casa muito cansado. O que ele fez? Ele reorganizou a vida dele. Então, esse propósito, 70 dias, é para o que, gente? Reorganizar o que está bagunçado. Todo mundo tem alguma coisa para reorganizar. Eu tenho muitas coisas para reorganizar na minha vida. Ô pastor João, mas para eu reorganizar minha vida, eu preciso de dinheiro. Eu também, algumas coisas eu preciso também. Mas eu estou dizendo que, eu falei até com o pastor Valdemir, a gente precisa reorganizar onde primeiro? Na mente. Senão, se a gente não reorganizar na mente, isso aí, ó, RMV. Organizar tudo. A mente e vai. Amém? Bom, para finalizar, eu tive que aproveitei aqui a mensagem e coloquei isso. Para finalizar, gente, agora, Efésios 5:8, para finalizar, testemunho do crente. Vou falar uma coisa para vocês, está me incomodando, tem que falar. Eu, por muito tempo na minha vida, critiquei crente. Falava, crente não se usa essa expressão. Quem disse que não? Toda pessoa que crê em Jesus, que se entregou a Jesus, é um crente. Existe o crente e o descrente. Então, hoje eu sou crente. Eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele, me entreguei a ele. Tem gente que não crê. Esse que não crê, o que ele é? Descrente. Então, testemunho do crente. Vamos lá. Outrora ereis trevas, porém agora sois luz no de justiça, e não sejam, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Traduzindo tudo que o apóstolo Paulo ele fala aí, precisamos dar testemunhos, ou testemunho. Falamos de interceder pela pessoa, mas o que mais evangeliza uma pessoa incrédula, descrente, testemunho do crente. Ele não é cúmplice da obra infrutífera, ele não é cúmplice da obra das trevas. Você vê que
aqui consiste, né? Ele consiste em bondade, justiça e verdade. 3 palavrinhas: bondade, justiça e verdade. Ele é bondoso, generoso, piedoso, misericordioso. Ele é verdadeiro, ele anda na verdade e justo. Por mais que a gente sabe que não existe justo, mas anda na justiça. Aquele que foge de coisa errada, ele está dando testemunho. Então, está lá o filho que ainda não foi alcançado pela graça, o marido que não foi alcançado pela graça. Como o pastor ele vai ser alcançado pela graça? Na sua intercessão e no seu testemunho. E qual a parte de Cristo? Revelar no coração dele. Qual a parte dele? Crer. Pastor não crente. Pronto, acabou. O pessoa, como às vezes a esposa, né? Eu estou cansado desse homem, porque ele não tem nada a fazer. É isso que você precisa fazer, mais nada. E deixa Deus agir. Amém? E se ele continuar, cabe a você ter o coração em Jesus, olhar para frente e continuar dando testemunho. Pronto, acabou. Né, pastor Valdemir? Porque às vezes a pessoa tenta passar e trilhar um outro caminho, né? Fora desse e não há outro caminho, né? Interessante também, e aqui eu peguei uma passagem aqui, lá em Efésios mesmo, onde nós estamos agora, lá em capítulo 4, versículo 18, Efésios mesmo, 4, 18, diz assim, o apóstolo Paulo falando, né, como ele se deparava com os maus comportamentos, mais para frente ele também orienta como nós nos precaver, qual é a posição que nós devemos ter. Efésios capítulo 4, versículo 18, diz assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo tornado insensíveis, que se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se que de fato tendes ouvido, nele fortes instruído, segundo a verdade em Jesus. Então vamos parar um pouquinho. Então, meus amados, o apóstolo Paulo dizendo, os maus comportamentos, por que fulano, Beltrano age, se comporta desta maneira, eu falo e tal, ele também se deparou com isso. Por quê? Naquela época, como nos dias atuais, as pessoas estavam com o seu entendimento, com o seu coração obscurecido, quer dizer, a ignorância. Então às vezes, gente, como é que pode? Um dia também nós éramos ignorantes. Aí diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Aí, olha o recado que ele dá, o conselho para todos nós. E vos renoveis no espírito o vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, ele dá o exemplo por causa do mau comportamento, mas por outro lado ele diz assim, faz desta maneira, porque como nós um dia, a verdade, a graça nos alcançou, aquelas pessoas que hoje nós notamos esse tipo de comportamento, vamos orar, não podemos desanimar. Amém? Isso que aí, Deus abençoe. Isso é ter paciência, né? Tem que ter, tudo tem um tempo. Porque às vezes, pastor Jairo, as pessoas dizem, poxa, mas vocês demorou muito tempo. Não, a questão não é demorar, porque para cá, ontem eu estava conversando com o rapaz, ele me contou também o testemunho dele, como o senhor falou, a gente tem, né? Nós temos encontrado pessoas que nós vamos aprendendo. Ele passou por certas situações e ele falou para mim, rapaz, eu queria ter conhecido o que eu estou conhecendo hoje. Eu tenho uma filha de 18 anos. Ele falou assim para mim, mas para cada pessoa Deus tem um tempo para trabalhar. Só para finalizar, gente, pode até ficar em pé. Fiquem de pé, por gentileza. Isso é tão bacana. Uma pergunta me fizeram: por que você não descobriu a graça antes? Por que agora você... Por que de 2 anos para cá você começou a... Porque eu fui revelado.
Se colocar aí há quase 3 anos atrás. É a mesma coisa de perguntar para Paulo: Paulo, por que você se converteu agora? Por que você não se converteu antes da morte de Estevão? Quem dita o tempo é quem, gente? É Deus. Quer dizer, para cada pessoa Deus tem uma maneira de trabalhar, é o tempo de trabalhar. Agora eu estou respondendo assim, quando eu recebo. Agora pararam com essa pergunta. Agora, mas uma respondi assim: pergunta para Deus por que eu fui alcançado pela graça agora. Pergunta para Deus, porque Ele me mostrou agora. Pergunta para Ele por que foi agora. Ele sabe por que. Então, é respeitar essas coisas, ter paciência, cada um tem um tempo. O ladrão na cruz fez o que fez, cometeu crime, e do lado de Jesus: lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Ele ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz cometeu crime, estava pagando ali, e ele: Senhor, lembra de mim. E Jesus hoje ainda está comigo. Foi naquela hora que a graça entrou no coração dele e foi salvo. Então, gente, no seu tempo, a gente tem que ter paciência. Tem coisas que só Deus sabe, e que Ele, a obra dele, a graça é dele. A gente só prega, a gente ensina, mas é Ele que faz toda a obra. Amém? Deu para entender? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, por essa direção tão maravilhosa que o Senhor nos dá aqui hoje. Graças te damos por tudo, ó Pai. O Senhor é o nosso guia, o nosso Deus, o nosso sustento, a nossa força, ó Deus. Te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Toda a nossa vida é tua. E que tenhamos paciência com os nossos familiares, os nossos amigos que ainda não entenderam teu amor, a tua graça. E que sejamos, ó Pai, misericordiosos, e que também possamos dar a eles todos os dias testemunho de tua palavra. Somos falhos, somos pecadores. Se eles procurarem em nós defeitos, eles vão achar que nós somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores. Mas sobre tudo isso queremos deixar em evidência o Senhor, a tua graça, Deus, o testemunho que o Senhor nos dá da tua palavra. Entregamos em tuas mãos a nossa vida, te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito, por todo o teu amor, a tua compaixão e a tua santa e gloriosa, ó Deus, misericórdia, ó Pai. Te amamos, te glorificamos, Senhor. A nossa vida, o nosso coração a ti pertence. Seja exaltado, seja glorificado em tudo, ó Deus. Digno de honra, digno de glória. É o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver